Seja bem-vindo ao Desafio de Libras. Eu sou a professora Aninha, aqui da Academia de Libras, e eu quero te desafiar. Exatamente. Eu vou estar postando aqui para você um desafio de Libras, e esse desafio, ele é de 15 em 15 dias. Então fique atento, participe desse desafio. E assim, de 15 em 15 dias eu vou estar postando esse desafio de Libras, que vai ter bastante coisa, muita prática. E depois de um tempinho, esse desafio ele vai sair do ar. Então, só vai ter acesso nesse desafio o pessoal do curso completo, que tem acesso ao meu curso completo. Então, não deixe para depois e participe do desafio, beleza? E o tema de hoje, da nossa aula de hoje, é família. Então, vamos lá para você conhecer o que é o desafio e roda a vinheta. O Desafio de Libras são aulas especiais 100% práticas. No final de cada aula vai ter uma situação todinha em Libras e que você será capaz de interpretar e de traduzir para o português. E o meu método para te ensinar são através de 3 passos. Primeiro passo são os sinais essenciais. Aqui você vai aprender sinais que são utilizados no dia a dia e que será possível você criar uma gama de frases, muitas frases com sinais essenciais que você vai aprender. Segundo passo é através da assimilação. A assimilação nada mais é do que você memorizar de uma forma diferente os sinais. O sinal de chocolate. O sinal de chocolate é esse daqui. Com que a gente consegue relacionar esse sinal de chocolate? É só você imaginar uma pessoa trabalhando o chocolate derretido. A partir daí, a gente não esquece mais o sinal. E o terceiro passo é a prática com frases, para a gente conseguir se comunicar em Libras com outras pessoas. Então, seja bem-vindo ao Desafio de Libras. Então, vamos dar início aqui ao nosso desafio e o tema é família. Então, hoje a gente vai aprender alguns sinais e a gente vai dar o primeiro passo do método que vai dar super certo para você aprender Libras de uma vez por todas. Então, vamos lá. O primeiro passo é começar a aprender os sinais essenciais. E os primeiros sinais aí que eu vou direcionar para você é o sinal do gênero, de como que a gente vai dizer homem ou mulher, ou o sinal de alguma pessoa da família, como que a gente faz para diferenciar se é homem ou se é mulher? Então, o primeiro sinal é o sinal de mulher, que a gente vai aprender, A configuração de mão é essa daqui, e a gente faz, aqui. Esse daqui em Libras é o sinal de mulher. Beleza? Agora calma aí, deixa eu te perguntar uma coisa. O sinal de homem, como que é o sinal de homem em Libras? É justamente um sinal que as pessoas associam ao homem, que é muito fácil de entender e de identificar, que é esse daqui, homem, sinal de homem. E a gente faz associação desse sinal de homem, por quê? Por causa da barba, beleza? E o sinal de mulher? Esse daqui, você consegue associar? O que você acha que esse aqui é o sinal de mulher? Por quê? Me fala aí. Então, esse aqui é o sinal de mulher? Não é por causa do blush, tá? Eu sei que você pensou isso, porque assim, a Libras, ela tem origem com sinais, antigos, são sinais históricos, porque a Libras, ela é mais antiga do que as pessoas pensam que é, tá? A Libras não é tão recente não, começou agora que se começou a falar sobre Libras. Não, a Libras, ela é bem antiga e muitos sinais são históricos. E esse aqui, esse sinal de mulher, é da origem de antigamente, quando todas as mulheres tinham que usar chapéu, independente da idade, independente da classe social, as mulheres usavam chapéu. Então, esse daqui por causa da fitinha do chapéu que vem amarrada aqui, Só que hoje em dia a Libras avançou e as pessoas também avançaram. As mulheres não usam mais chapéu, todas as mulheres, você vê as mulheres por aí de chapéu? É muito difícil, mas todas as mulheres usam blush, quase todas, mas a maioria usam blush e aí a gente consegue associar pela atualidade com esse sinal aqui de mulher por causa do blush, beleza? Então esses são os primeiros sinais que você vai utilizar muito quando você quiser falar de alguma pessoa ou alguém da família, que é o que a gente vai aprender agora. Primeiro sinal que a gente vai aprender aqui de família é um sinal que ele é essencial, que é o sinal do pai e o sinal da mãe.
E o sinal do pai e da mãe, ele pode ser o mesmo sinal, assim como as pessoas da família que a gente vai aprender, vamos supor, o sinal de irmão é o mesmo sinal, o irmão e irmã é o mesmo sinal. Não tem um sinal diferente para irmão e um sinal diferente para irmã. O sinal de tio e tia não tem um sinal diferente para tio e um sinal diferente para tia. O sinal de cunhada ou cunhado não tem um sinal diferente para o cunhado e um sinal diferente para a cunhada. O que vai diferenciar se é homem ou mulher é o sinal do gênero que a gente vai fazer antes do sinal. Beleza? Pegou aí? Então, ó, o sinal de pai e mãe pode ser feito da mesma forma, que é esse daqui, ó. Que é como se fosse a bênção, o beijo na mão. Ah, eu preciso vir aqui beijar a mão? Não precisa beijar a mão, tá? Mas é como se fosse remeter a esse gesto de carinho. Então, o sinal de pai ou de mãe é o sinal de mulher. E o sinal de pai é esse daqui. Então, mãe e o sinal de pai. Só que o sinal de pai também tem algumas variações. Se você já conhece, já estudou um pouquinho de Libras, já viu em algum lugar, você pode estar se perguntando, professora Aninha, eu conheço o sinal de pai de outra forma, você está errada. Não, a Libras ela também tem algumas variações de sinal. E o sinal de pai também tem algumas variações para o sinal, que é esse daqui, por causa do bigode, certo? Por causa do bigode do homem, então algumas pessoas podem fazer pai assim, ou pai assim, ó. Pai, pai, que é a soletração rítmica, é a soletração, o alfabeto manual em Libras. Então tem também um vídeo no qual eu ensino todas as letras, o alfabeto em Libras, e aí você pode aprender também como que você pode fazer todas essas letras, tá? Então o sinal de pai ele também tem essa origem que é aqui, ó, a letra P, a letra A e o I, pai em Libras, então tem essas formas também. É importante a gente também ressaltar que muitas pessoas, quando não sabem Libras ou vem de uma família, é o primeiro filho, de repente, que é surdo e a família não sabe Libras e nem dão tanta a importância para aprender Libras, o que prejudica muito, é o seguinte, a família acaba combinando sinais. Então, às vezes, a criança acaba crescendo, chamando a mãe, mãe ou mãe. Por quê? Porque a mãe faz muito carinho, ou a mãe dá um colinho, dá um carinho. Aí o bebê, a criança que é surda, acaba crescendo fazendo esses sinais aqui, que são sinais combinados dentro da própria família. Mas na Libras, os sinais próprios de pai e mãe são esses que eu acabei de explicar para você. E o sinal de irmão em Libras são vários sinais, tem uma variação de sinais, tem 3 sinais diferentes para irmãos, que são esses aqui, ó, sinal, essa configuração de mão e esse movimento, tá? Aqui, ó, irmão, beleza? Não é paquerinha, não é namoradinho, quando se olha esse sinal aqui, ó, já pensa nisso, mas não, em Libras esse aqui é o sinal de irmãos, e também pode ser dessa forma aqui, ó, irmãos. E o outro sinal é esse daqui, que é a letra I, e esse movimento aqui, ó, irmão. Ah, mas se eu quero falar que é irmã ou irmão, como que a gente vai identificar? Através do sinal do gênero que eu já te expliquei, que é o sinal de mulher e o sinal de irmãos, ou o sinal de homem e o sinal de irmãos. Beleza? Irmão, irmã. Irmão, irmã. Ou irmão e irmã. Mas na aula de hoje, o sinal de irmãos que nós vamos utilizar é esse daqui, beleza? Irmãos, ok? E o sinal que a gente vai aprender agora nas pessoas da família é o sinal de cunhados. Já me falaram assim, mas a gente está falando de pessoas da família e cunhado não faz parte da família, que cunhado é só agregado. Gente, calma lá, né? Então, ó, coitado dos cunhados. A gente vai começar para fazer o sinal de cunhado. É a letra C de cunhado no coração. Ó, para você que reclama dos seus cunhados, ó, letra C do cunhado no coração. Olha, tem até o coraçãozinho aqui. Mas o cunhado, ele não fica aqui no coração. O cunhado, ele é do coração para fora. Ele não merece ficar aqui. Gente, olha, isso é só uma estratégia pra gente gravar o sinal, tá bom? A gente tem que ter todo amor e respeito pelos nossos cunhados.
Letra C, do coração para fora. C, do coração para fora. Cunhado. Então, se é cunhado ou cunhada, a gente vai fazer o sinal de mulher ou o sinal de homem e o sinal de cunhado. Beleza? E agora, nós vamos utilizar esses 3 sinais que nós aprendemos em algumas frases, tá? Então, vamos lá, vamos recapitular. Sinal de pai e de mãe, faz aí para eu ver. Sinal de pai e mãe, isso, beijando a mão, como se estivesse beijando a mão, para lembrar, né, para aquela lembrança de bênção. Muito bem. Agora, o sinal dos irmãos, qual que você gostou mais, que você tá lembrando aí? Não, tudo bem, não tem problema, pode ser esse, mas o que eu prefiro utilizar, que eu vou usar aqui na aula, vai ser esse daqui, mas pode ser esse aí também, não tem problema nenhum. E o sinal dos cunhados, que é a letra C de cunhado, muito bem, do coração para fora. Isso aí, perfeito. Então agora vamos para a lousa para a gente aplicar na frase e fazer algumas práticas em libras. Bora lá! Beleza? Então vamos lá para as nossas frases, né? Nossas frases e nossas práticas. Vou colocar uma frase aqui e nós vamos fazer detalhadamente ela em libras e na estrutura da libras. Então vamos lá. Bom, então a frase será essa, que nós vamos praticar agora. Meu irmão comprou um carro preto. Beleza? Na hora de fazer esta frase em libras, o que a gente utiliza aqui? Primeiro isso aqui, que a gente vai falar quem é a pessoa, meu irmão. Depois a gente vai falar o que é o objeto, que é no caso, o objeto aqui, ó, o carro preto, certo? E depois, por último, o que ele fez, o que aconteceu, que tá aqui, em terceiro lugar, tá? Então a gente vai fazer nessa ordem, porque a gente tem que tentar respeitar a estrutura da Libras, que é visual. Se eu faço na ordem essa frase, cada sinalzinho, você vai ver que ela não fica tão fácil de entender, tá? Vamos lá, vou fazer sinalzinho por sinalzinho que você vai entender. Primeira coisa aqui, então, sinal de meu irmão, esse aqui é o sinal de meu irmão, beleza? Meu irmão, ok? Comprou, sinal de comprar, configuração de mão, ó, comprar, comprou agora carro preto, carro preto, pode ser feito o sinal de cor, que é essa daqui, ó, cor e o sinal de preto. Mas como a gente está falando da estrutura do carro, vai se entender, dependendo do contexto da conversa, que está falando da cor do carro. Então, às vezes, você não precisa fazer o sinal de cor e o sinal de preto. Se você já faz o sinal de preto, já entende. Então, olha só que complexo se eu fosse fazer cada sinalzinho aqui nessa ordem. Meu irmão comprou um carro preto. Para o surdo que está me vendo fazer essa frase, me vendo fazer toda essa estrutura, na hora que eu falo o sinal de meu, até chegar o sinal aqui do irmão, ó, quando eu faço sinal de meu, ele já fica se pensando e se perguntando, meu o quê? O que ela vai falar? Então fica complexo para ele entender de forma visual. Então, ao invés de eu fazer o sinal de meu primeiro, o que eu faço? Eu quero falar meu quem? Meu irmão, certo? Então, eu já faço o sinal de irmão, ó. Irmão, o sinal de irmão. Então, irmão meu. Acabou, ele já sabe do que eu tô falando. Então, sinal de irmão, ó. Irmão de quem? Meu, beleza? Então, eu já faço o sinal de irmão e o sinal do meu, que eu estou me referindo ao meu irmão. Então, irmão meu, o quê? O que aconteceu? Ele comprou um carro preto. Só que se eu for fazer o sinal de comprar aqui, ó, o sinal de comprar,
O surdo que está vendo eu fazer o sinal aqui, está me vendo, ele já está pensando, comprou o quê? Comprou uma casa, comprou um chocolate, comprou um livro. Tantas coisas podem passar pela cabeça da pessoa de forma visual. Então, para eu não fazer com que passe tudo isso na cabeça da pessoa surda, com quem estiver vendo os meus sinais, eu já vou facilitar a vida para a pessoa. O que eu vou fazer? O carro preto, beleza? Então, o carro preto comprou, pronto. Então, já ficou tudo mais claro de forma visual para a pessoa que está me vendo fazer os sinais. Então, viu como que fica um pouco mais fácil você se colocar no lugar do outro? Fica muito mais fácil de entender. De repente, para você que é ouvinte, ai, professora, fica mais fácil fazer na ordem. Para nós que somos ouvintes, de repente fica mais fácil fazer na ordem, mas nós não temos que pensar em nós nesse momento, nós temos que pensar no outro, em quem vai ver os meus sinais, na pessoa que vai receber as minhas informações, tá bom? Então a gente tem que se esforçar e tentar conseguir fazer dessa forma, nessa estrutura, que facilita para o outro me entender, beleza? Então esta frase aqui, meu irmão comprou um carro preto, em libras, ela fica da seguinte forma: irmão meu, carro preto comprou. Vou aproveitar esse momento e te ensinar uma coisa muito legal, uma técnica. Técnica Paulinha de ser, técnica Aninha de ser. Vamos lá. Sinal aqui de comprou, sinal de comprar, sinal de comprou, comprar em libras. Vamos aplicar técnica Paulinha de ser. Vamos lá. Sinal de comprar, você já aprendeu um pouquinho aqui na hora que eu fiz a estrutura da frase, que é esse daqui, certo? Ó, esse movimento. Agora vamos lá. Vamos usar uma estratégia, Aninha, pra gente não esquecer esse sinal, beleza? Pra gente não esquecer esse sinal, ó, sinal de comprar. É como se a gente estivesse segurando o dinheiro aqui, ó. Ó o sinal de dinheiro. E aí a gente faz isso aqui, ó, solta o dinheiro, meu filho. Você tá comprando, solta esse dinheiro. Então, ó, soltou, tá? Segurou o dinheiro, comprou, soltou. Aqui a gente faz isso pra gente fixar, pra gente não esquecer mais esse sinal. Então, comprar. Ai, como que é o sinal de comprar mesmo? Solta o dinheiro. Aê, lembrou, tá bom? Então, sinal de comprar. Outra coisa também é o sinal de preto. Sinal de preto, esse daqui, ó, sinal de preto, que é como se a gente estivesse fechando os nossos olhos, tá? Fechando os olhos e ficando escuro aqui, ó. Faz assim, ó, uma chavinha nos olhos, ó. Fechou, tá? Então é pra gente guardar o sinal. Ai, qual que é o sinal de preto mesmo? Fechou a chavinha, tá bom? Assimilou, guardou, aprendeu, foco. Vamos lá então para mais uma frase. Vou colocar mais uma frase aqui para você, pra gente fazer assimilações. Muito bem. Ei, essa bagunça aí? Fica quieto, presta atenção aqui, ó. A próxima frase nós vamos utilizar agora. Meu cunhado trabalha na faculdade. Bom, então, vamos lá. Meu cunhado trabalha na faculdade. Tá dando para ler aí? Fonte, Time New 12. Bom, aqui nós vamos utilizar mesmas estratégias que eu utilizei na frase anterior. Então, vamos lá. Meu cunhado trabalha na faculdade. Sinal de meu, você já aprendeu. Meu, vou fazer sinalzinho por sinalzinho aqui na ordem, depois a gente vai fazer aquele troca-troca da Libras, tá? Então vamos lá. O sinal de meu, você já aprendeu na frase anterior, qual que é o sinal de meu? Oh, não, esse daqui é eu, é o sinal de meu. O sinal de meu é assim, ó, batidinha aqui. Isso, meu. O sinal de cunhado, você também já aprendeu, lembra? Do coração pra fora, letra C de cunhado, do coração para fora. Então, meu, sinal de homem, que eu tô me referindo ao meu cunhado. Meu cunhado. Sinal de trabalho, de trabalhar. Trabalha. Ó. Trabalhar. Por quê, né, isso daqui? Por que será que esse aqui é o sinal de trabalhar, não? Então, ó, trabalha. Muitas pessoas fazem esse sinal de trabalhar assim, ó.
aqui, ou até mais embaixo aqui na cintura, e alguns fazem aqui, mas você pode ver que é o mesmo sinal, o mesmo movimento, às vezes só muda a posição que faz, tá? Mas é o mesmo significado, beleza? Então, ó, trabalha, meu cunhado trabalha onde? Na faculdade, e o sinal de faculdade, ok? Letra F do alfabeto em libras, circular aqui, ó, faculdade. Bom, então vamos lá, vamos fazer essa frase aqui agora. O que a gente vai utilizar aqui primeiro? Vou apresentar a pessoa, meu cunhado, só que eu não vou falar meu cunhado, lembra? Eu vou fazer cunhado meu. Por quê? Porque se eu fizer o meu, na cabeça do surdo, meu o quê? Um monte de coisa pode aparecer. Então, se eu já faço o sinal de cunhado, ele já sabe que eu tô falando de cunhado. Só falta ele saber se é o meu ou se é o dele, tá bom? Então, trocadilho meu cunhado, eu vou fazer cunhado meu. E o na. Você deve estar se perguntando aí, professor, e o na? Você esqueceu de fazer o sinal do na em libras. Na libras não tem isso daqui na hora de fazer a prática. Ela está aqui na frase, no português, mas na prática em libras não tem o na. Eu não preciso fazer o na em libras porque sem ele já dá para entender tudo que está sendo dito com os sinais, tá bom? Então aqui, cunhado meu em primeiro lugar, faculdade em segundo lugar e trabalha em terceiro lugar. Beleza? Então, vamos lá. Em libras, como que isso vai ficar? Cunhado, meu, faculdade, trabalha. Acabou. Eu fiz tudo isso daqui nessa simplicidade em libras. Então, a libras, ela não é complicada. O português é muito mais complicado do que a libras. Você viu que simples? Como essa frase toda fica muito simples em libras? Cunhado meu, faculdade, trabalha. Beleza? Bom, agora vamos lá, vamos aplicar estratégia Aninha de Ser, que você só aprende aqui comigo, em outro lugar, não vai aprender isso que eu vou te ensinar. A gente vai fazer aqui associações. O sinal de cunhado a gente já associou, né, que é a letra C de, né, no coração para fora, ok? E agora o sinal de trabalho e o sinal de faculdade. O sinal de trabalho, sem querer, eu já fiz aqui uma associação com você, né? Trabalhar, que bom, graças a Deus, que bom que a gente trabalha, mas tem hora, né, que hoje eu tenho que trabalhar, que saco, aquela coisa, né? Mas a gente já faz essa associação. E o sinal de faculdade, a letra F já é uma forma de associar. Circular, ó, faculdade. Esse aqui é o sinal de faculdade em libras. Como que a gente associa esse sinal? A letra F e na faculdade. A faculdade, o que a gente faz na faculdade? A gente circula na faculdade, a gente anda, a gente conhece, ó, várias pessoas, um monte de amigos, ó, andando aqui pela faculdade, conversando, aprendendo. São muitas coisas que a gente aprende, então é um universo, é um lugar onde a gente circula e aprende muito, tá bom? Faculdade. Beleza? Próxima, vamos para a próxima frase? Cadê meu apagador? Cadê meu apagador? Obrigada. Pessoal, rapidinho, um recado rápido aqui para você. Dia 9 vai abrir as inscrições para a nova turma do treinamento completo da Academia de Libras. Lembrando que essas vagas são limitadas, então não deixe de participar, não perde essa oportunidade. Se você quiser saber mais, deixe os seus contatos aqui embaixo, e-mail, telefone, tudo que você quiser para ser avisado em primeira mão e também para ter um desconto especial. Tchau, vamos voltar para a aula. Agora imagina a situação, 3 pessoas conversando, eu e mais 2 pessoas. E agora eu vou conversar com um, falando da mãe de uma pessoa, falando bem da mãe de uma pessoa e perguntando para outra pessoa se ele conhece a mãe do fulano. Beleza? Imaginou essa cena, essa situação? Então vamos para a frase. Olha, gente, aqui essa sala de aula, ela é meio mística. Então agora eu não vou ficar aqui, ó, escrevendo toda a frase, tá? Vamos usar a tecnologia ao nosso favor. Olha aí, muito bem.
Agora, a frase que a gente vai fazer em Libras tem uma perguntinha aqui, ó, que a gente vai acrescentar uma outra coisa também, hein? Olha quantas coisas a gente está aprendendo aqui hoje. Sua mãe é simpática. Você conhece ela? Tem uma pergunta, tem um ponto de interrogação aqui. Como que a gente vai fazer isso em Libras, hein? Então vamos lá. Primeira na ordem aqui, sua mãe é simpática. Lembrando que na Libras esse aqui não tem. Em Libras a gente não vai utilizar esse Por quê? Porque não tem a necessidade, tá? Imagina, não, são coisas óbvias, sabe? Que na Libras, na hora de fazer em Libras, não precisa. Para o surdo é muito óbvio, não precisa colocar isso. Sua mãe simpática. Então, sinal de sua. Viu? Focou aí? Essa configuração de mão. Aí a gente vai, ó, e joga aí, ó, pra você. Porque eu tô falando que é seu. Então, sua. E o sinal de mãe que você já aprendeu. Sua mãe. Mulher e o beijinho na mão. Sua mãe não precisa, não precisa desse você já vai direto para o sinal de simpática. E qual que é o simpática em Libras? Simpática. Pega todas as suas mãozinhas e ó, sabe, aquela pessoa assim que tem um sorriso, que é carismática, simpática, essa forma. Nessa frase aqui é proposital pra gente trabalhar as expressões faciais, hein? Então, na hora que faz o simpática, ó, né? Simpática. Olha a sua expressão facial de simpática. Agora, eu posso falar assim, a sua mãe é... Olha como o sinal não está junto, não compete com a expressão facial. O sinal de simpática e a expressão facial de mau humor ou de chata. Então, não, a gente tem que ter expressões faciais por aqui, hein? Simpática, beleza? Então, vamos lá. Continuando, agora você conhece ela? Olha aqui tudo. Você conhece ela? Sinal de você. Você. Sinal de conhece. Essa posição aqui das mãos. Aqui no queixo, ó. Conhece. Sinal de conhecer. Conhecer ou conhece. Ela. Ela. E você aponta para a pessoa. É uma pergunta. Olha a interrogação aqui. Aí eu faço o quê? Um ponto de interrogação? Não. A Libras nos permite fazer essa pergunta através da expressão facial. Então você vai colocar uma expressão facial de pergunta. Não vai ter nenhum ponto de interrogação aqui que você vai desenhar aqui para falar que é uma pergunta, tá? Isso aqui não existe na Libras, beleza? Agora vamos colocar tudo isso daqui, fazer o troca-troca da Libras, para ficar fácil para o surdo entender, né? Porque como ele é visual, é melhor para ele entender o que a gente está fazendo. Como que vai ser então isso daqui, ó? Sua mãe em primeiro. Esse daqui não tem muito trocadilho aqui da ordem, só que em vez de fazer o sua, eu faço mãe sua, beleza? E o sinal de simpática na primeira frase, no primeiro momento. Então, olha só, aqui, professora, olha, não precisou trocar, né, muita coisa. Não precisou trocar, a gente só tirou o aqui e tranquilo, vai dar para entender. Eu não preciso fazer o sinal de simpática primeiro. Quando que eu tenho que trocar e quando eu não tenho? Isso, com a prática do dia a dia, você vai pegando isso, que são coisas que você vai percebendo. Mas se eu fizer isso, fizer dessa forma, tudo bem, o surdo vai entender, vai ficar fácil para o surdo entender. Então, isso você também vai pegando com a sua prática diária da Libras. Chega uma hora, quando a gente vai conversar em Libras, eu não fico fazendo essa estrutura aqui na minha cabeça, né? O que eu vou falar primeiro, que sinal que eu vou fazer primeiro. Isso aqui é só meio que teórico para você entender a estrutura da Libras e conseguir fazer a prática do jeito certo. Mas na hora de fazer a prática lá rapidinho depois em Libras, isso aqui você nem utiliza, vai automaticamente da sua cabeça. Por quê? Porque você aprende, tá bom? Então vamos lá. Mãe sua simpática. Sinal de mãe sua simpática. Mãe sua simpática. Mãe sua simpática. Você conhece ela? Aí vem a pergunta aqui. Você conhece ela?
Na hora de fazer isso daqui, ó, você conhece ela, eu já aponto primeiro para a pessoa, ela, porque eu não tô falando da mãe. O que eu posso fazer? Eu posso ou apontar para a pessoa, para onde ela estiver aqui, eu aponto para ela, ou você pode fazer o sinal de mãe de novo, certo? Mãe, conhece? Então, depende. Se ela estiver, de repente, no lugar, você pode apontar. Se ela não estiver no ambiente, você pode fazer o sinal de mãe de novo para identificar que é o ela. E aqui eu vou fazer conhece. Só. Beleza? E você? Eu já estou conversando com você. Então eu não preciso ressaltar aqui o sinal de você. Fica muito redundante. Fica que nem o português, sabe? Aquela coisa descer lá para baixo. Então, em Libras fica muito redundante, fica muito repetitivo. Então, o você conhece ela é com expressão facial de pergunta. Você conhece ela? Olha como fica redundante. Então, a gente vai utilizar a estrutura da Libras com a expressão facial de pergunta. Você pode apontar ela conhece? Você apontou para a pessoa. Você conhece ela? Ela conhece? Ou você pode fazer o sinal de mãe de novo. Conhece? Você está falando que é a mãe do fulano. Conhece? E a sua expressão facial de pergunta. Conhece? Olha a cara. Conhece? Beleza? Agora nós vamos aprender novos sinais de pessoas da família. Agora a gente vai fazer o sinal de madrinha. O sinal de madrinha ou o sinal de padrinho, tá bom? Ó, essa configuração de mão. Aqui na testa, ó, madrinha ou padrinho, tá bom? Vai ser esse mesmo sinal. E agora, se for madrinha, é o sinal de mulher e o sinal de padrinhos e madrinhas. E se for o padrinho, é o sinal de homem, esse mesmo sinal que eu acabei de te mostrar, beleza? Esse sinal, ele também é utilizado para afilhado, para se você quer falar que eles são seus afilhados ou que você é madrinha, afilhado, tanto faz. Vai ser utilizado para madrinha e padrinho e para afilhados. É utilizado o mesmo sinal. Professora Aninha, mas é o mesmo sinal? Como que eu vou saber o que é o quê? Então, vai depender do contexto da conversa, depende do que você estiver falando. Se for uma criancinha apontando, né, para um adulto e fazendo isso daqui, você já vai entender que aquele que ele está apontando é a madrinha ou o padrinho, ou que ele está falando que ele é o afilhado, certo? Então, tanto faz. E nesses dois momentos, tanto para a madrinha e padrinho, quanto para afilhado, será utilizado esse sinal aqui. E esse sinal aqui de madrinha e padrinho e afilhado vem de onde? De qual origem que vem esse sinal? Eu comentei com você já que os sinais em Libras, eles são históricos e ele vem sempre de muitos anos, né? E vem de uma origem muito visual e coisas que aconteciam. Então, esse sinal aqui de madrinha e padrinho é por causa do batizado, por causa da água, né, que joga a aguinha lá na cabeça e os padrinhos vêm e secam a aguinha na cabeça do afilhado. Então, essa a origem, fica até fácil de associar e de entender. Outra coisa importante é que esse sinal também às vezes é utilizado para sobrinho. Professora Ana, você vai me deixar doida. Não, assim é até mais fácil, ó. Você já aprendeu 3 sinais diferentes em um só. Então também é utilizado para sobrinho. Por quê? Porque geralmente quem batiza a criança é a tia. Então a tia acaba sendo madrinha do sobrinho. Então também ficou esse sinal aqui para sobrinho. Mas para dar uma pequena diferenciada no sinal de sobrinho, muitas comunidades surdas utilizam esse sinal aqui, ó, para sobrinho, ó, como se fosse um pouquinho de cabelinho aqui na testa. Sabe aqueles bebezão, aqueles bonecão que tem um pouquinho de cabelinho aqui? A gente associa isso aos nossos sobrinhos, né? Sobrinho, tá? Para não fazer, de repente, não ficar igual, beleza? Esses aqui de padrinhos e madrinhas, então de repente para você não se confundir, ok? Vamos para mais um sinal então. E agora o sinal de tio e tia. O sinal de tio e tia nada mais é do que a letra C na testa, aqui ó,
tio ou tia, tá? Aí você vai fazer o sinal de homem ou de mulher. Tio ou tia, beleza? Professora Ana, por quê? Esse sinal ele não tem nenhuma origem, pelo menos eu desconheço a origem desse sinal. Ah, poderia ser pelo menos a letra T, né, na testa, mas o sinal de tio e tia é a letra C, aqui, ó. Tio ou tia, beleza? E agora um outro sinal muito polêmico para as pessoas da família, assim como dos cunhados, é o sinal de sogra. O sinal de sogra, não, pode parar com isso aí, menina. Não é esse não. Não, coisa feia. Respeite sua sogra, mocinha. Não, o sinal de sogra é esse daqui, ó. Letra S do coração pra fora, igual os cunhados. Gente, ó, tudo isso é brincadeira pra gente gravar os sinais, tá bom? É só pra gente brincar, fazer uma brincadeirinha, mas, por favor, sogras que estão assistindo esse vídeo, não levem a mal, tá bom? E o sinal de sogro é o mesmo, né? Então, o que vai diferenciar é o sinal de homem ou de mulher, belezinha? Sogro e sogra. Essa configuração de mão aqui é a letra S do alfabeto manual em Libras. Sogro e sogra. Beleza? Então agora vamos para a lousa para a gente aplicar esses sinais aí em frases e praticar um pouco de Libras. Vamos lá. Vamos para a primeira frase desses 3 novos sinais que você acabou de aprender, de pessoas da família. Então vamos lá, ó. A frase agora, minha madrinha faz aniversário em junho. Beleza? Então vamos lá, o sinal de meu e minha você já aprendeu, sinal de meu ou minha. E o sinal de madrinha, lembra o sinal de madrinha? Acabamos de fazer, hein? Não aceito desculpa, esqueci. Sinal de madrinha, batizado, mulher. E aqui, ó, madrinha por causa do batizado, secando a cabeça. Muito bem. Faz, o sinal de faz. O sinal de faz é esse aqui. Faz, esse aqui é o sinal de fazer, de faz. Mas, nesse momento, nessa frase, não precisa fazer esse sinal de faz, porque o contexto já vai entender, tá? Mas, se a pessoa que você conversou não entendeu, de repente, o contexto, se você quiser frisar, aí você pode fazer no final, faz, né? Fazer o sinal de fazer para frisar o que você tá falando, mas de repente não tem necessidade. Aniversário, sinal de aniversário. Configuração de mão. Esse aqui é o sinal de idade, tá bom? Idade. Com as 2 mãos, aniversário. Com as 2 mãos, ó, aniversário. Ou aniversário com uma mão só também. Mas fica mais legal, mais rico e mais fácil de entender dessa forma. Isso aqui são variações, tá? Porque a pessoa pode confundir só com idade. Então, aniversário, beleza? Em junho. E o sinal de junho, sinal do mês de junho, é essa configuração de mão. Junho, que é o sinal de fogueira. Sinal de fogueira. Como eu estou falando de aniversário, que a pessoa vai fazer, que a madrinha vai fazer aniversário, e eu fizer esse sinal aqui, eu vou saber que eu tô falando de mês, tá? Que não vai ser o sinal de fogueira, né? Ai, minha madrinha faz aniversário fogueira? Então, a gente sabe que não vai fazer muito sentido, porque às vezes pode acabar confundindo esses sinais parecidos, né? Porque esse aqui é o mesmo sinal de fogueira, é o mesmo sinal de junho. Então, dependendo do contexto, a gente consegue identificar, beleza? Frase toda, então como que vai ficar com troca-troca da Libras? Minha madrinha, a gente vai fazer como? Madrinha minha, beleza? Esse faz aqui a gente não vai utilizar, tá? Não vai utilizar em Libras, nesse momento não precisa fazer porque já vai entender tudo que eu vou falar aqui. E aqui também, aniversário em junho, eu posso fazer direto, porque a pessoa já vai entender que eu vou fazer o sinal de aniversário e já vou falar o mês que ela vai fazer aniversário, tá bom? Então, a frase como que vai ficar? Madrinha minha, sinal de mulher e o sinal de madrinha, beleza? Minha, então, ó, madrinha minha
aniversário, e a cara de feliz, né? De aniversário em junho, beleza? Se você quiser frisar, o surdo ficou meio em dúvida, aí você pode fazer junho, faz, aniversário. Aí você pode fazer o faz, mas o surdo já vai entender tudo isso aqui que você falou, tá bom? Madrinha minha, que eu estou referindo a minha madrinha, aniversário em junho. Voltando, próxima frase. Ontem teve churrasco na casa do meu tio. Ontem teve churrasco na casa do meu tio. Sinal de ontem, configuração de mão. Ontem, ó, ontem. Porque, ó, a gente pode associar também, ó, que foi lá atrás, ó. Ontem, beleza? Ontem, sinal de teve, de ter. Mesma configuração de mão aqui do ontem, ó. Só que é aqui, ó, ter. Sinal de ter. Sinal de churrasco. Como será que é o sinal de churrasco, hein? Sinal de churrasco, ó. Por que isso aqui é o sinal de churrasco? Será que você adivinha? Por causa dos espetinhos. Sabe quando a gente pega os espetinhos do churrasco, ó, e fica virando, tá? Então, ó, churrasco. Ontem teve o churrasco. O na não tem na libras. Na. Casa do também não tem em libras. Sinal de casa. Facinho de associar também. Casa, telhado. Meu tio. O sinal de meu. E o sinal de tio que você aprendeu agora há pouco. Tio. Tio. Beleza? Vamos fazer a frase agora? Então, a ordem dessa frase vai ficar como, ó. Ontem, churrasco, já sabe. Casa, tio meu. Eu só vou trocar essa ordem aqui. Casa, tio meu, para eles saberem que é do meu tio. E o teve também não vai precisar utilizar na Libras. Por quê? Eu estou falando que foi ontem. O que aconteceu ontem já aconteceu. Já teve. Então, só o fato de utilizar o ontem, eu já tô colocando, falando que já teve um acontecimento. Então, não preciso falar que teve, tá bom? Então, ó, ontem churrasco, casa, tio meu. Acabou a frase. Beleza? Opa! Então, vamos lá. Sinal de ontem, ontem, churrasco, casa, tio meu. Beleza? Terceira e última frase do desafio aqui. Daqui a pouquinho tem mais uma coisinha aí pra você, uma surpresinha. Espera aí. A sogra da Kelly é simpática. Então vamos lá. A sogra da Kelly é simpática. Como que a gente vai fazer essa estrutura aqui? O sinal, o A, não tem na Libras, a gente não vai utilizar. O sinal de sogra, você já aprendeu. O da também não tem na Libras. O Kelly são as letrinhas do alfabeto manual, que a gente vai usar aqui a datilologia. O E não tem na Libras também. E o simpática, que você já aprendeu o sinal. Então, olha lá. Sogra, Kelly, simpática. Beleza? Sinal de sogra, não é sogra, sogra. Sinal de sogra, sinal de mulher, saindo do coração, letra S, de sogra. Sogra. Kelly, a gente faz a datilologia do nome. Kelly. E aí, que datilologia é essa? O alfabeto lá, ó. K, E, 2 L's, Y. Beleza? Kelly. E o sinal de simpática. Simpática. Então, para não ficar complicado de entender que eu estou falando quem é simpática, a Kelly ou a sogra, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar a Kelly primeiro, apontei a Kelly, mencionei onde está a Kelly, aí eu vou falar quem que é simpática, que a sogra dela é simpática. Porque se eu fizer dessa forma, sogra, Kelly, simpática, fica um pouco perdido. Calma aí, quem que é simpática? Kelly
ou a sogra, tá bom? Então, a estrutura, essa ordem aqui, como que vai ficar? Kelly primeiro, aí eu vou apontar, né, ela ali, ó, a sogra dela. E terceiro ficou a característica, simpático. Beleza? Vamos ver na prática? O sinal da Kelly, eu vou posicionar a pessoa aqui, ó. A Kelly, ela tá aqui, ó. Então, a Kelly, que ela está aqui, ó. A sogra dela. Aí eu vou fazer o sinal de sogra dela e vou apontar para ela, tá? Então, aqui tá a Kelly, a sogra, mulher, e a letra S, saindo do coração. Mulher, sai do coração, sogra. A sogra dela, ó, de quem? Eu estou apontando, lembra da pessoa que tá aqui, que eu marquei aqui no começo da frase? Apontei aqui para ela. É simpática. Então, pessoa aqui, Kelly. A sogra dela é simpática. Agora chegou um momento especial da nossa aula. Eu estava ansiosa esperando chegar por esse momento. Que agora é a hora de eu me vingar de você que ficou aí conversando, não prestou atenção na aula, tá? Que agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma situação em Libras, todinha em Libras, não vou falar nada. Vou fazer toda uma situação em Libras. Aí depois dessa situação de Libras, eu vou explicar detalhadamente os sinais para você, como que foi a estrutura, vou te explicar. E na sequência vai ter uma situação todinha para você interpretar, para você traduzir. Todinha só para você, no qual eu não vou explicar e que você vai conseguir entender, que é o grande desafio. E eu sei que você vai conseguir, tá bom? Porque esse foi o objetivo dessa aula. Então vamos lá! Bom, agora nós vamos estudar a situação que eu coloquei aqui para vocês, tá? Vamos estudar ela passo a passo. Você viu sem a explicação, agora eu vou te explicar todo o passo a passo dessa frase. Bom, começando aqui, ó, então, ó, o que foi falado aqui, ó? Sinal de faculdade, que você já aprendeu. Então, ó, e esse sinal aqui de trabalhar, irmão e trabalhar. Então, foi feito o sinal de faculdade, que é esse daqui, faculdade, e foi feito o sinal de irmão meu, sinal de homem e o sinal de irmão, e o sinal de trabalhar. Então, o que entende aí? Aí, nessa frase, dá para entender que foi falado o seguinte: o meu irmão trabalha na faculdade. Certo? Então, a gente está tirando agora, fazendo ao contrário, tirando da estrutura da Libras e colocando para a estrutura do português. Tudo bem? Então, ó, vou voltar aqui, vamos ver de novo, ó. Porque se eu fosse traduzir palavra por palavra, ó, faculdade, irmão meu, trabalhar. Então, a gente tem que entender o contexto, a ideia. Então, meu irmão trabalha na faculdade, ok? Continuando. Ele trabalha junto com o sogro meu, ó. Então, meu sogro, ok? Ele trabalha junto, porque foi assim, ó. O sinal de trabalho, de novo, trabalha. E esse aqui é o sinal de junto. Sinal de junto, sinal de com... Ah, então, ele trabalha junto ou com, né? Aí foi feito o sinal de sogro, sinal de homem e o S saindo aqui do coração, sinal de sogro, e foi feito o meu no sinal.
no final dessa frase. Por quê? Que significa que ele trabalha com o meu sogro. Porque poderia ser colocado, de repente, o sogro dele, se eu fizesse, apontasse, ou o sogro de uma outra pessoa. Mas como a frase foi finalizada aqui, ó, meu, eu me referi ao meu sogro. Ok? Vamos lá, continuando. O que mais? O que tem lá, ó? Trabalhar lá na faculdade é legal. Então, aí não teve nenhuma mudança, certo? Foi feito o sinal de trabalhar e apontei, ó, lá. Apontei lá. Lá na onde? E o sinal da faculdade de novo para frisar que eu estou explicando que trabalhar lá naquele lugar, lá na faculdade, e o sinal de legal, ó. Sinal de legal. Então, trabalhar lá na faculdade é legal. Vai falar de novo da faculdade, ó. Aí apontou de novo. No primeiro momento, eu fiz o sinal da faculdade apontando por uma direção. No decorrer da frase, eu continuei mostrando nessa mesma direção, apontando nessa mesma direção, o sinal da faculdade. Então, eu não posso fazer depois o sinal da faculdade desse outro lado aqui. Se eu comecei desse lado na estrutura da frase, eu vou totalmente direcionar até o fim desse lado. Porque se eu direciono para um outro lado, dá a entender na Libras que você está falando de uma outra faculdade, de um outro lugar. Então, mostrou de novo ali, ó. Fez o sinal de faculdade e apontou. O que mais que tem lá na faculdade? Vamos ver. Lá na faculdade, sinal de pessoas. Sinal de pessoa, esse aqui é o sinal de pessoa, que foi feito aqui na testa, sinal de pessoa. E esse daqui, ó, é uma forma visual de colocar que são várias pessoas, ó. Então, lá nessa faculdade tem várias pessoas. E aí, olha, simpáticas que ele conhece lá. Então, ó, várias pessoas e o sinal de simpático que a gente já aprendeu também. Junto com a expressão facial de simpatia, de legal, simpática que se conhece. Que conhece onde? No comecinho dessa frase não foi falado que lá na faculdade, lá não tem um monte de pessoas, e foi colocado um monte de pessoas simpáticas que se conhece? Então, na faculdade a gente conhece bastantes pessoas simpáticas. Então, a gente tem que ir juntando cada trechinho, cada momento, para conseguir interpretar e entender toda a situação. Agora, eu vou voltar tudo aqui e vou fazer a tradução em voz. O meu irmão trabalha na faculdade. Ele trabalha junto com o meu sogro. Ele trabalha lá na faculdade. É muito legal. Lá na faculdade tem muitas pessoas simpáticas que se conhecem por lá. Olha, chegou a hora do desafio. Esse é o momento mais esperado por mim e também por você. É o seguinte, agora eu vou fazer uma situação todinha em Libras, eu não vou falar nada, vai ser tudo em Libras e você vai assistir quantas vezes for necessário. Assiste, se não conseguiu, volta, assiste de novo, repete, até você conseguir entender o que está sendo dito, entender os sinais, entender o contexto. Lembrando que foram todos sinais e coisas que foram utilizados aqui nessa aula. Se você tiver dúvida, volta, assiste aulas, assiste um pouquinho o começo da aula de novo, olha nas suas anotações e tenta recapitular que você vai conseguir entender todo o contexto de toda a situação que eu vou explicar aqui para você. Não fique em desespero, mantenha calma, foco, preste atenção, desligue o celular. Ah não, desligue o celular que você está me vendo aqui se você estiver assistindo pelo celular. Então, tira a notificação, usa o WhatsApp, chegar e foca agora só na situação em Libras que eu vou te passar.
E aí, conseguiu pegar essa última frase? Conseguiu interpretar? Se você não conseguiu, olha aí de novo. E aí, conseguiu pegar alguns sinais aí dessa frase? Bom, se você não conseguiu pegar, volta e assiste de novo. Nesse primeiro momento é importante que você tenha identificado alguns sinais. Se você não identificou alguns sinais, assiste de novo e tenta até você conseguir identificar os sinais ou pelo menos o contexto do que a gente está conversando nessa frase, de qual foi essa situação. Qualquer dúvida, você volta ao vídeo, assiste de novo, porque tudo que foi falado nessa situação a gente viu em aula. Pessoal, rapidinho, um recado rápido aqui para você. Dia 9 vai abrir as inscrições para a nova turma do treinamento completo da Academia de Libras. Lembrando que essas vagas são limitadas, então não deixe de participar, não perde essa oportunidade. Se você quiser saber mais, deixe os seus contatos aqui embaixo, e-mail, telefone, tudo que você quiser para ser avisado em primeira mão e também para ter um desconto especial.